Onde é que tá esse diferencial, Assis? O Assis ele é raro, mas o que tu acredita? Onde é que vem isso? Porque, pô, eu fui na festa da Assis, né? Pô, Assis, 20 anos já. E eu começo a ver o carinho dos clientes. É algo diferente. Mas eu queria entender essa essência. Bom, primeiramente, feliz estou eu. Você sabe o tanto que eu te amo de verdade, né? Você é um cara que para mim é inspiração, né? É um cara que é de verdade, né? E assim, tá aqui para mim é uma honra, literalmente. Muito obrigado. Primeiramente, eu tô muito feliz de estar aqui. Cara, eu tenho um código de negócios que eu caminho com ele e que eu acho que dá muito certo, talvez seja parte dessa essência, que é se caminhar com a questão ético-moral. Então, assim, a maioria dos negócios que a gente conduz, mesmo sendo no profile, né, vamos dizer assim, a nível de mídia, de farol, a gente acredita muito nessa verdade do que é aquele negócio. E quando eu falo verdade, não quer dizer que só tem lado bom, né? É a verdade, inclusive, com os problemas que toda empresa carrega, que todos os investidores carregam, né? Que todos os empresários, founders carregam, porque é desmistificar, usando, né, o seu próprio termo, aquilo que todo mundo controla a narrativa no mundo de M&A, né? Eu acho que 99% é narrativa, né? O mundo real mesmo, aquilo que vira, aquilo que está no palco. Isso a gente vai falar hoje aqui. Porque pouca gente tem consciência do que é esse mundo. E M&A, para quem está nos escutando, nos ouvindo, né, e assistindo, M&A é uma tradução literal aqui do inglês, né? É quando eu vou adquirir alguma empresa, esse processo, né, que envolve a compra de uma empresa ou a junção de uma empresa, ou a mesma venda mesmo, né, da tua empresa, né, olhando por outra ótica. Mas todo mundo acredita que é um dos momentos mais felizes, mas não entende que tem muita coisa por trás. Eu acho que a gente vai falar muito sobre isso. Mas eu queria focar ainda nessa questão da tua essência, né? Porque, Assis, a gente veio num mundo de muita superficialidade, né? E vamos pegar nós dois, a gente conversou muito já disso na vida. Nós dois somos de um mercado que não é o mercado do holofote, né? Por mais que eu estava liderando grandes operações multinacionais, todo o código de conduta, de postura de mídia, etc., é de não se expor. Então ninguém expõe condição, ninguém expõe hábitos, ninguém expõe nada. E os maiores empresários do Brasil, não 100% deles, mas a grande maioria deles, eles não expõem quem eles são, né? O pessoal não tem noção, a gente vai vai para o Mato Grosso, sei lá, tem trânsito de helicóptero, né, em determinados lugares. A gente está conversando agora sobre um outro evento também. Só que a internet mostrou, ela deu acesso às pessoas acreditarem que o mundo é expor. O consumo brasileiro é um país já mais de consumo, né? E parece que os mais ricos são os caras da internet, são os caras que andam com uma Ferrari, né? Que às vezes nem a dele é alugada, etc. Mas o mundo não é esse. O mundo que eu digo, a vida real, ela é muito mais ampla. E a vida real, ela passa exatamente por isso que tu falou, ética. Porque tu tá jogando um jogo infinito, né? Tu não tá jogando um jogo finito. Tu não tá fazendo uma ação pra ganhar dinheiro em um ano e, né? Tem 20 anos de uma empresa séria. E eu queria dar um passo pra trás, porque tu tem uma história de vida que ela ajuda muito o empresário também. Porque assim, antes a gente entrar nas partes de M&A, de investimento, dicas pro pequeno e médio empresário, de como desde o início ter um posicionamento que valorize ele. Mas pô, né, Assis, tu era office boy, né, cara? Office boy. E tu vai contar pro pessoal que ainda a vida te trouxe alguns desafios diferentes, né? E como um office boy vira um mega empresário quando tu virou, sabe? E aí onde é que eu sei, porque a gente se conecta por isso, mas eu queria que tu contasse pras pessoas um pouco, uma forma que tu se sentir confortável, aí, um pouco dos desafios total, que a vida te trouxe, porque eu acho que quem tá nos ouvindo agora, pode ser de noite, pode ser de meio-dia, pode ser de manhã, o cara sempre pensa, pô, tem coisa pra melhorar, tal, tem coisa de desafio, tal. Escuta um pouco esse cara. Vai lá. Eu sou apaixonado pela jornada, né? Não pelo final. Todo mundo hoje busca o final, né? E eu acredito que o final não existe. Eu acredito na jornada. É simples assim. Bom, eu sou de família muito humilde, né? Meus pais vieram da roça, mas com muita dignidade, muito trabalho, muita seriedade, você os conhece, né? São demais. Um beijo pra eles, porque assim, ó, eu não sei quem dá mais orgulho.
Se é tu pra eles ou eles pra ti, cara. Sério. É uma boa disputa, concorda? Eu vou dizer pra vocês, gente, aqui uma coisa que ninguém sabe. Eu tive a felicidade de ser convidado, né? De participar de uma das... Os caras fazem festa em Minas, que não é brincadeira, não. E eu conheci os pais do Assis. E eu mandei uma mensagem pro Assis durante o momento da festa, dizendo assim, cara, muito obrigado por eu estar aqui. Porque me agregou muito como vida, como família, transformação. Pô, tua mãe é literalmente uma artista, né, cara? Uma artista. Começa a fazer poesias, assim, em tempo real, se quiser, né? O teu pai também é um cara feliz, um cara parceiro. Eu acho que... realmente eu não sei o que dá mais orgulho. Mas desculpa o longo parênteses, mas eu acho que tem que se valorizar isso, sabe? Acho que se entende muito dos seus valores por aí. Mas continua aí. E aí começa isso. Porque eu vou te ser muito sincero, cara. A maioria das coisas que eu aplico, eu não aprendi em Harvard. Foi dentro da casa dos meus avós, dos meus tios, dos meus pais. Né? Apesar de uma infância muito simples, foi muito feliz, né? Com grandes valores, com questões de honra mesmo, que eu acho que até esse mundo hoje de exposição tira um pouco disso, né? E indo também, linkando isso com o ambiente de trabalho, poxa, como é que você toca uma empresa sem uma hierarquia, né? Sem um respeito, né? Então eu aprendi a respeitar meus tios, meus avós, quem comandava, né? Aquela questão que foi desde a minha infância, foi sendo, por exemplo, dar bênção aos meus tios era uma obrigação. Ai de quem não desse, né? Ajudar no serviço, ajudar a compor, aquilo era uma obrigação, né? Eu vivi num mundo de obrigações, hoje nós estamos vivendo uma era de direitos. E é muito complexo isso, né? Eu acho que a gente poderia, em vez de polarizar, chegar ao meio termo disso que seria perfeito, né? Mas não dá para ter só direito sem a obrigação também, né? Não quero te interromper, mas são uma conversa, né? É papo de bar, né? Como eu coloco. Eu penso muito assim, eu tenho um filho de 14 anos e ele já tem comportamentos que tem muito a ver com o caráter, né? Com a educação toda, que a gente fica muito feliz. Mas tem comportamentos que são da geração, né? Que conflitam. Alguns, essa geração tem razão, outros provavelmente não tem. Mas o que me choca é isso que tu acabou de dizer. Eu não sou contra que a gente tenha muito mais direitos. Eu acho que, pô, quanto mais direitos iguais, quanto mais respeito ao próximo, melhor. Só que eu não consigo entender que possa existir um resultado sem um compromisso. Sim. Sabe? Porque eu não conheço ninguém que construiu algo que fez sozinho e que não fez com esforço. E a gente tá vivendo uma época que parece que as coisas vão vir. Não, é só abrir, pega um celular, vai na internet e vai ficar milionário. Cara, nós estamos aqui falando, estamos 30, 40 anos de mercado aqui, ó. Entende? E eu tento passar esses valores pro meu filho, mas vou te falar, não é tão simples não, viu? Não. Eu tô usando muito uma frase que trabalhar dá trabalho, né? Trabalhar dá trabalho. Trabalhar dá muito trabalho, entendeu? E as pessoas estão querendo pular etapas, né? Por exemplo, uma das grandes... Eu acho que conhecimento, estudo, tudo isso é maravilhoso e tem que ter, mas eu acho que a experiência também. E quando você fala lidar com seres humanos, você tem que ter uma experiência de lidar com seres humanos, né? Que são diversos entre si, pela própria natureza universal, divina, né? E precisa de ter uma complexibilidade de você entender aonde você está, de que forma que você está. E aí, pegando esse ponto, eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, né? Nossa. Como office boy. Hoje o pessoal não sabe muito o que é office boy, joga no Google aí. Tô brincando, mas não tinha motoboy, né? Era office boy mesmo. E ali, você imagina você com 11 anos tendo que lidar com uma empresa, com um patrão e com o mercado. E office boy naquela época tinha uma responsabilidade que hoje talvez não tenha, que é trafegar com dinheiro, com documentos que eventualmente hoje são digitais, né? Não, eu brinco que a gente era CFO, carro forte, né? Burocrata, entendeu? Porque tudo que era out, tudo que era fora da empresa era com a gente, na verdade. Então um monte de moleque, né? Com mala de dinheiro, com mala de valores, com cheques que usava muito, com toda uma burocracia. E assim, não existia nada digital, zero. Não existia computador, não existia internet. Entendeu? Então você saía dali da empresa pro mundo,
né? Com uma responsabilidade já gigante. E eu lembro que é o seguinte, banco, né, era um negócio totalmente analógico, né? Era humanizado total, era gente, né? Fila. Isso. E aí, cara, por exemplo, os caixas do banco, às vezes, ficavam num volume gigantesco ali, eles não tinham tempo. E aí entra empatia, simpatia. Quando você conseguir criar ali uma intimidade, por exemplo, às vezes você tava na fila, eu sabia que eles estavam querendo tomar um lanche, eu saía e buscava para eles. Fazia um serviço de office boy para quem trabalhava no banco, porque o cara estava extremamente tomado. Mas também, o dia que eu chegava um pouco atrasado, eles faziam questão. E aí você foi entender, a gente foi entendendo o mundo, né? Que as pessoas são importantes, se você tratar bem, se você tiver exatamente, entendeu? E aí entra aquela lição que eu já te falei muitas vezes que eu aprendi com você, que o servir, né? Então o office boy era um cara que servia muito, mesmo porque era muito comum assim. Eu saía para a empresa, 10 funcionários, porque era tudo na rua. Não existia nada, aplicativo, não existia celular, né? Ah, você faz isso para mim? Você aproveita, você vai no banco, passa aqui, entendeu que é negócio? E aí você aproveitava e falava assim, você criava um relacionamento com a empresa quase que toda, desde que você servisse, né? Aonde te colocava num ambiente, entre aspas, de destaque, mesmo você sendo o menor da hierarquia. Entende? Então, assim, isso eu aprendi muito com o office boy. E juntou, e assim, eu fazia café, eu lavava banheiro. Eu trabalhei numa indústria moveleira que tinha chiqueiro, cara. Eu lavava chiqueiro. Chiqueiro. Nossa. Porco ali, dava comida pra porco. E, cara, e é engraçado, né? Eu vejo as pessoas, às vezes eu falo isso, as pessoas, cara, eu fazia com uma dignidade. Eu fazia com prazer. Eu me sentia útil. Sabe aquele negócio de... Esses dias o pessoal falou comigo assim, mas eu tô trabalhando fora do meu propósito, não tá no meu cargo e salário. Eu falei, cara, isso até hoje, sabe? Eu fiquei pensando, fazia o que precisava de fazer, entendeu? E fazia com gratidão. Sabe aquele negócio? Eu nunca me senti menor por ter que fazer aquilo. Eu vou ser polêmico, tá? O pessoal de RH talvez não vai gostar muito do jeito que eu vou falar, mas a gente tem que entender muito do porquê das coisas. Essas estruturas de cargos e salários, essas estruturas de hierarquia de cargo, níveis, né? Sênior, júnior, etc. Ele está muito mais para a empresa criar ilusão de crescimento para as pessoas do que ser um benefício para as pessoas. Porque, olha só, nota, eu não estou dizendo que um cara que trabalha mais não merece ganhar mais, por isso que tem plano e tal. Mas eu quero dizer o seguinte, não importa se tu é júnior ou se tu é sênior. Não importa se tu ganha 10, se tu ganha 50. Seja legal. Seja... Só que aí as pessoas meio que estão levando isso como um direito. Não, me contrataram só para ir até essa caixinha, cara. Eu não vou passar disso. Teoricamente, a própria empresa fez isso ao criar. Porque no momento que ela limita exatamente para dizer, ó, como tu não passa daqui, tu não ganha mais. E aí as pessoas entenderam que é o limite. Na verdade, isso aí foi uma estratégia que as companhias criaram muito mais de motivar os caras a querer crescer e ficar 25 anos na mesma empresa trabalhando, né? Mas fazer mais, tipo, isso que tu falou agora, de buscar o lanche, é do nível de empatia e ao mesmo tempo de uma picardia de trabalhar, de saber como é que é ser interessante, porque tá todo mundo se ajudando. Tu tá cooperando antes de competir. Eu chamo isso de competição, até uso muito, não existe essa palavra, mas eu gosto de usar. Porque tu tá primeiro cooperando com o ambiente vai favorecer a ti. Quanta gente na empresa, não é o problema da tua, porque eu sei a cultura que tem lá, mas, por exemplo, tem muita empresa que tem o atrito do processo. O que é o atrito do processo? O Bush vai pedir avaliação de crédito, ele é muito amigo lá do pessoal do financeiro. Não, em 15 minutinhos os caras já dão um tapinha, o Bush já recebe. O meu colega, ele é um cara mais introspectivo, eventualmente, ou eventualmente ele é arrogante, eu não sei. Ele não serve as pessoas. Então ele não criou uma proximidade. É o que dizem, né? Os inimigos a lei, né? Aí esse cara, o SLA da empresa é 48 horas. Esse cara vai ganhar avaliação de crédito em 48 horas. Entende? As empresas vão criando isso baseado nesses direitos, cara. E ao contrário. Porque se a pessoa... ela se esconde atrás justamente da grade que colocaram pra ela. Tu não pensa assim? Cara, eu penso demais. Porque usaram o termo assim, desvio de função. Como é que um cara chega pra alguém e diz, eu não sou pago pra fazer isso? E aí eu falei com esse cara, é engraçado, porque eu trabalhei assim 12 anos sem tirar férias, trabalhava sábado, domingo,
eu falei, cara, eu sempre ensinei disso, um investimento em mim. Mas Tudo aí, que eu pudesse aprender fora daquilo que estava no meu... Eu penso exatamente o contrário, só entendeu? tem a perder se tu não fizer nada Foi mais. aonde me fez crescer, entendeu? Então, assim, eu ficava buscando possibilidades porque eu tinha fome de conhecimento, né? Eu tinha vontade de entender os porquês. E aí entra exatamente o que você falou. Eu acho que talvez por permitir isso dentro da organização e fora, nesses ambientes que o office boy, que era cartório, banco, né? Fornecedor, que a gente pagava as coisas no cheque, né? E assim, isso acabava me dando vitrine. Hoje eu entendo Claro. isso. Na época eu não tinha essa mentalidade Na época tu técnica. só queria ser útil. Isso, só queria ser útil, entendeu? E assim, poxa, foi onde a maioria das vezes que eu aprendi, entende? E eu fui aprendendo metodologias dentro da organização. Hoje eu entendo isso. Mas por que eu entendo muito de negócios, de empresas, de processos? Porque eu me permiti isso lá atrás. Entende? Eu lembro que nessa indústria de imóvel, onde eu falei, eu tinha um banheiro para 22 profissionais, né, da área de marcenaria que trabalhavam lá, e eu lavava o banheiro. Lavava vaso sanitário e tal, beleza? E eles fizeram para mim um toquinho com 3 pregos, uma latinha com álcool para esquentar a marmita. Então, assim, era o jeito que eles tinham De retribuir. porque não tinha nem geladeira, velho. Entende? Sabe aquele negócio? De esquentar comendo numa latinha. Numa latinha. Entendeu? Com álcool ali e tal. E assim, aí, por exemplo, na hora de carregar o carro, né? Como eu tinha fragilidade, né, porque eu não expliquei da minha limitação, pô, eles me ajudavam em tudo. Porque eu também transportava mercadoria num reboque. Entende? Eu era menor e dirigia. Porque naquela época era outro mundo, outra entendeu? realidade, Era outro mundo, entendeu? Então, na hora de manobrar. Eu sempre brinco, né? Porque tu viu o cinto de segurança na rua, que naquela época as pessoas não lembram. Os jovens não vão saber, mas antigamente tu via, era comum ver um carro andando na rua com o cinto batendo no chão, porque o cara Exatamente. fechava a porta com o cinto pro lado de fora. E assim, aí você ia criando network e situações dentro da organização que acabava que te privilegiava, que é onde que eu acho que as pessoas hoje perdem isso. Porque se eu me limito e falo que é só aqui, eu não me abro pro outro, que você vai também falar que é só aqui, aí ele também não vai colaborar, e aí... Por isso que eu sou contra empresa baseada em processo e não em jornada, porque eu faço só essa parte, é 48 horas, e aí quando é amigo eu faço mais rápido, quando é amigo eu não faço, ou seja, a empresa começou a ter um custo de transação caro. Quando eu tô fazendo por jornada, eu tô fazendo por objetivo, por propósito. Nós estamos aqui juntos, vamos lá, nós temos um propósito, é aquela pessoa lá que tá pagando nosso serviço, né? E é o que tu tá dizendo, se todo mundo olhasse com esse viés, cara, em primeiro lugar que a empresa ia ter um mega de um problema, porque ela ia ser simplesmente um lugar de passagem para as pessoas. Só que nós profissionais, porque eu também comecei, né, de uma forma muito simples, hoje em dia a gente não entende que justamente o que a gente quer se defender de dizer eu não preciso fazer mais é o que faz a gente não crescer. É isso. Né? Sirva, cara. Sirva, ajuda as pessoas. E como motoboy, como office boy, eu era aberto, o que acontecia? O financeiro um dia falou assim, me ajuda. Aí eu fui, entre aspas, mesmo sendo office boy, ser um auxiliar financeiro. E eu fui entendendo o processo do lado de dentro. Eu já conhecia do lado de fora, às vezes maior do que quem fazia do lado de dentro. Claro. O do lado de fora. E aí eu contribuía. Falei, cara, esse aqui lá fora não é assim. Lá no cartório é assim, exatamente, né? Que eu tenho a visão de lá e tal. Então as pessoas começavam a me puxar. Aí o cara do Cardex, né? Naquela época tinha Cardex, né? Que era o controle de estoque na ficha ali. Também Então todo mundo começava a me... Precisava de ajuda? Eles me chamavam. Porque eu era aberto a isso. Entendeu? E eu nunca fui um cara assim, fiz minha obrigação, sento e fico lá esperando. Eu sempre corri porque eu queria aprender. Mas agora, de onde vem isso? Cara, vem do exemplo do meu pai, vem do exemplo da minha mãe. Né? Meu pai é um cara que trabalhou sempre em multinacionais, porque eu nasci em São Paulo, na verdade. Fui criado em Minas, mas nasci em São Paulo. Meu pai ficou 12 anos aqui. Mas não acredito. Pode contar o que for. Se alguém é mineiro, pra mim eu você, mineirei, né? E aí, eu sempre vi meu pai trabalhando. Meu pai era que cara que fazia as horas extras todas possíveis, que trabalhava sábado, domingo, feriado, que vendia as férias, que estava sempre dentro... Eu lembro de fatos que me marcavam muito. Naquela época tinha muita greve, né? As empresas entravam de greve. Meu pai dormia lá dentro. Pra medo de não poder ser trancado. Essas saídas batiam, né? Naquela época funcionava assim. Eram coisas que eu, na minha infância, eu queria saber cadê meu pai, minha mãe contando, e eu ficava entendendo esse exemplo. Meu pai trabalhou na Fiat Automóveis
também muito tempo, aposentou e ganhou um prêmio, 22 anos de serviço, nem um dia de falta, nem um minuto de atraso. Meu pai foi operário padrão da Fiat Automóveis quando ela tinha 40 mil funcionários. 22 anos sem atraso. Foi operário padrão quando ela tinha de funcionários direto mais de 40 mil. Né? Então tudo isso me trazia... Caráter. E aquele negócio, né? Eu também ficava com medo de pisar fora da faixa. Eu tinha um exemplo muito forte, né? Como é que você quebra esse elo aí, né? O exemplo é a melhor forma de ensinar, né? Exatamente, entendi. Minha mãe é aquela mulher digna, a casa impecável, as roupas impecáveis, tudo no seu devido lugar, né? Sempre com aquele amor, tudo naquilo que fazia. Então eu acho que é um mix de ambas as coisas, fazer tudo com muito amor e ter um senso de comprometimento, de entrega muito grande. Eu vivi isso a minha vida toda.